Bom dia, galerinha. A gente vai dar sequência aos nossos estudos, agora falando, dos módulos 55, 56 e 57. E agora a gente vai falar dos acordos do eixo norte. Bom, vamos entender o que são esses acordos. É a formação de blocos ou grupos, os quais os países membros participam, eles têm aí a mesma intenção. Seja restabelecimento econômico, seja militar. Nós temos aí, diferentes tipos de cooperação, tá? Podem ser permanentes ou temporárias, ok? As organizações permanentes são as parcerias que permanecem aí por um longo ano, não tem aí um estabelecimento de validade, tá? Enquanto nós temos as organizações temporárias, também chamadas de pactos ou acordos, que são estabelecidas por um tempo, os quais os países membros têm aí, a resolver a situação, tá? Então, quer dizer, os temporários eles são revistos periodicamente, dependendo da situação econômica mundial. Então, nós temos essas duas formas, tá? É muito importante a gente identificar. Então, quer dizer, pessoal, quando a gente vai falar sobre a formação de blocos, pactos, acordos, tá? A gente tem que ver a seguinte situação. Na maioria das vezes, a inserção de um país é feita de forma voluntariada, tá? Então, o país ele entra naquele acordo, tá? Porque ele tem algo a ganhar com aquilo ali, tá? E algo a oferecer, óbvio, tá? Só que assim, ele não entra só querendo entrar. Ele precisa cumprir uma série de requisitos, ok? Porque assim, dentro de um acordo, de um pacto ou de um bloco, tá? Existem aí diversos mecanismos os quais os países, vão ter que cumprir e de repente os países não têm ali situação de cumprir aqueles requisitos, então eles acabam não entrando. Então isso é muito interessante a gente entender, certo? Apesar de ser de forma livre e voluntária, o país ele tem que cumprir aí alguns requisitos, tá? Que são exigidos pela comissão de determinado grupo, pacto ou acordo, tá? Então, dentro dessa situação, a gente tem aí aspectos positivos e negativos, tá? Os positivos é a inserção de alguns países com economias menos desenvolvidas a um bloco com economia mais desenvolvida, acesso a tecnologias, produtos e serviços que talvez ele não teria ali, mas a gente tem também, os aspectos negativos, tá? O que é isso? O aspecto negativo é aquela situação onde ocorre ali um grave distanciamento, uma grave desigualdade socioeconômica entre os países membros. E isso acaba acarretando aí problemas bem maiores, do que realmente os aspectos positivos. Então a gente tem que entender que nem sempre, nem tudo são flores. Há muitos espinhos também na criação desses pactos e acordos, tá? Então quer dizer, eles têm propósitos diferentes e tudo mais, porém, muitas vezes acabam sendo barrados por conta das desigualdades socioeconômicas existentes entre os países. Bom, aqui a gente vai ver as organizações, grupos e acordos internacionais dos quais os Estados Unidos fazem parte. Hoje os Estados Unidos, todo mundo acredito que saiba, que é uma das potências socioeconômicas mundiais e é um dos países que controla aí a economia mundial e tudo mais, tá? Sendo assim, ele é de grande importância no que diz respeito a essa situação de estar, presente nesses blocos e quando ele está presente, quem domina a situação toda ali, a gente já sabe que é ele. Ele faz parte da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, a NAFTA, que é o Tratado Norte-Americano, o qual ele, Canadá e México fazem parte, a OTAN, que é um tratado militar, que nasceu em contrapartida à questão soviética, a PEC, a OCDE, a Cúpula das Américas e o Conselho de Segurança da ONU. Inclusive, o Conselho de Segurança da ONU é ele que é o manda-chuva ali, ok? Vamos começar. A Organização dos Estados Americanos, a OEA. Essa organização, tá? Ela é uma organização internacional do continente americano, fundada em 48, logo depois da Segunda Guerra Mundial, tá? E ela conta com 35 membros, incluindo todos os estados independentes do continente americano. O propósito da OEA são esses daqui, tá? Qual que era? Manter aí, todos os estados
americanos dentro de uma determinada ordem, tá? E estabelecer princípios de manutenção da paz no continente americano, uma vez que o mundo estava passando pelo processo de bipolaridade, em que havia uma disputa, né, socioeconômica entre Estados Unidos da América e União Soviética, e todo o território, né, ele era disputado. Então, para que evitasse aí uma possível chegada do socialismo à América, né, a OEA tinha essa situação. Promover e consolidar as democracias representativas, buscar prevenção de possíveis causas de dificuldades, organizar ações de solidariedade para que, no caso de envolvimento em conflitos, eles tivessem como resolvê-los ali de forma bastante tranquila, procurar solução para problemas políticos, jurídicos e econômicos que surgissem entre os Estados-membros e promover, por meio da ação cooperativa, seu desenvolvimento econômico. Tá? Então, a OEA ela funcionava desse jeito. A OEA ela compunha uma Assembleia Geral, tá? Junto depois de Conselho, Comitê Jurídico, Comissão e Secretaria-Geral, os quais tinham o Conselho Permanente e o Conselho Interamericano para Desenvolvimento Integral. Então, era dessa maneira, com essa estrutura, que a OEA tentava, né, esses propósitos, ok? Isso é muito importante a gente entender. Ele tinha uma estrutura orientada pela Carta de Organização dos Estados Americanos, que era ali as diretrizes as quais a OEA ia seguir, e a partir disso nós tínhamos aí todo esse mecanismo tentando aí a resolução dos problemas. Então a OEA mantém diversos projetos, como a gente sabe, realmente para tentar aí amenizar essas desigualdades e todos os problemas enfrentados pelos Estados americanos, tá? Os Estados membros. Nem todos sempre dá certo, porque, como eu disse, um dos grandes problemas das questões desses pactos, acordos e blocos é as grandes desigualdades sociais, e a gente sabe que a América possui uma profunda desigualdade, o que acaba aí não sendo muito boa para essa questão. A gente vai ter aqui um caso também bastante interessante, né? A suspensão de Cuba. A gente sabe que Cuba, né, é um arquipélago, é uma ilha na América Central. Ela foi, né, a suspensa da OEA. Por quê? Porque eu acredito que todos já devem saber, né? Cuba ela se alinhou ao bloco socialista, né? Se alinhou aí com a União Soviética e sendo Cuba muito próximo aos Estados Unidos, acabou gerando uma série de conflitos e tensão, né? Porque servia de base para o governo soviético, né, cujo regime era socialista, e levava ali uma grande tensão, não só para os Estados Unidos, mas sendo Cuba na América, né, poderia se espalhar aí para outros países o socialismo e criou aí uma situação bastante tensa, a qual, né, através de votação, a Cuba foi suspensa da OEA. Tá? Então, ficou uma situação bastante complexa. Enfim, Cuba foi suspensa da OEA, inclusive ela sofre com embargos socioeconômicos promovidos pelos Estados Unidos da América até hoje, o que faz com que Cuba acabe sendo bastante massacrada no que diz respeito ao desenvolvimento socioeconômico, uma vez que, como ela sofre embargos, a dificuldade no comércio mundial ela é muito grande, certo? Bom, Cúpula das Américas é uma reunião da cúpula dos chefes dos estados incentivada pela OEA. Tá? Uma cúpula é como se fosse uma reunião, tá? Entre esses estados membros da OEA para discutir projetos, tá? E a implementação de projetos de várias situações, seja ele político, econômico, militar. Então nós temos aí, né, a criação de acordos econômicos através da Cúpula das Américas, o qual nós tivemos aí, né, diversas reuniões que estabeleciam diretrizes para que houvesse aí um acordo econômico entre os Estados-membros dessa Cúpula das Américas. Tá? Então, ela foi realizada a primeira reunião em Miami e a última reunião em Lima, no Peru. Ok? Então, tinha esse propósito. Já o TIAR, que é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, é um tratado de defesa. Né? Lembra que eu falei que os blocos, acordos e pactos eles podem ter os mais diferentes fins, né? E esse é, na verdade,
defesa. Ele é um de cunho militar, o qual, né, ele aplica a política da boa vizinhança. Tá? Então a gente vai ver aqui é uma ação de Franklin Roosevelt, presidente americano, tá? E foi celebrado no Rio de Janeiro. Então, olha que interessante. O princípio do TIAR tem base na doutrina de defesa hemisférica, na qual qualquer ataque realizado contra um de seus países membros é considerado um ataque a todos os membros. O contexto histórico no qual o TIAR foi criado tem relações diretas com a Segunda Guerra Mundial e com possíveis conflitos que pudessem ocorrer após a sua ocorrência. Então a gente tem que pensar que o TIAR é um tratado de acordo mútuo, né? Defesa mútua, a qualquer país do continente que fosse atacado, seria como se atacasse todos. Okay? E isso, né, daria força para o continente se defender e até contra-atacar. Isso tem a ver não só com o contexto da Segunda Guerra Mundial, mas também, novamente, com a Guerra Fria, uma vez que essa disputa entre territórios entre Estados Unidos e União Soviética pudesse aí gerar alguns conflitos, né? E para que isso não ocorresse e para que ficasse resguardada a situação americana, foi criado o TIAR e ele, né, realmente, qualquer ataque que pudesse vir a acontecer, seria mais fácil contra-atacar unindo as forças. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, em 1982, a Argentina se envolveu com um conflito com o Reino Unido, pela disputa das Ilhas Malvinas, no sul do continente, tá? Como forma de obter apoio dos Estados Unidos. No entanto, os Estados Unidos recusaram, alegando que o país não tinha direito a recorrer ao pacto, uma vez que o país agressor a deflagrar o conflito, colocando-se a favor do Reino Unido. Então, quer dizer, no papel é tudo lindo, né? Mas quando realmente precisa, as Ilhas Malvinas ou melhor, são bem próximas à Argentina, e no caso, os Estados Unidos considerou que a Argentina era o agressor e ficou do lado do Reino Unido. É claro que isso tem um interesse político-econômico muito grande, então os Estados Unidos, por conta de ser aí, né, uma ex-colônia, inclusive inglesa, a Inglaterra tinha muito mais a oferecer para os Estados Unidos do que a Argentina, o que colocaria ele nessa situação. Tá? Isso levou ao TIAR, né, a falta de credibilidade, questionando-se a efetividade de sua condução, uma vez que somente quando evocada pelos Estados Unidos o pacto era respeitado. Quer dizer, mais uma vez a gente entende aí que as grandes diferenças socioeconômicas e militar restringem a funcionalidade desses acordos, né? É interessante que aqui, ó, após os atentados de 11 de setembro, né, que foram aqueles de Osama Bin Laden, os Estados Unidos mais uma vez recorreram ao TIAR para que seus países membros auxiliassem o país na guerra ao terror. Apesar da afirmativa da maior parte dos países americanos, não houve efetivo envolvimento do restante dos países em ações militares. Tá? Quer dizer, a gente não tinha que entrar nessa guerra porque era uma guerra muito complexa, okay? E acabava levando a essa situação. Então, para que a gente não se envolvesse, não criasse mais problemas, a maioria dos países ficaram fora. Já o México, em 2002, foi o primeiro país latino-americano a deixar o acordo. O México, em 2002, deixa o acordo porque, né, ele com um argumento bastante interessante de que os Estados Unidos haviam rompido com o acordo em 82, né, quando foi pedido o auxílio pela Argentina. Depois, em 2010, 2012, foi Nicarágua, Venezuela, Equador, Bolívia e Cuba também deixaram o acordo utilizando o mesmo argumento. A retirada dos países latino-americanos do TIAR, ocorrida em 2012, foi resultado muito mais de divergências políticas do que da insatisfação da efetivação do pacto de fato. Quer dizer, né, o pacto realmente não funcionou como deveria, além das questões das divergências políticas em que havia entre os países membros. Já o NAFTA e o SMCA são acordos de livre comércio. Tá? O NAFTA ele é um acordo, né, um bloco econômico formado por Estados Unidos da América, Canadá e México. E não funciona de acordo com o que deveria, com a sua proposta, por conta realmente das grandes desigualdades econômicas entre os países membros. Tá? Ele é um acordo bom, tá? Porém,
as maiores vantagens ficam para Estados Unidos e Canadá, que têm economias muito maiores que a mexicana. E isso acaba, né, criando uma tensão ali, uma certa situação as quais fica muito chata, porque o México acaba servindo, né, aos Estados Unidos e ao Canadá com mão de obra e as famosas indústrias maquiladoras, né, as quais são indústrias de montagem de produtos norte-americanos, os quais são feitas com mão de obra barata e menos impostos, fazendo com que o lucro estadunidense seja maior. Então esse é um grande problema aí, né, do NAFTA. Nós temos aí, né, no setor automotivo um novo acordo econômico que prevê a limitação de produção de peças e componentes automobilísticos dentro e fora do território dos Estados Unidos. Por quê? Essa é uma forma de impedir a transferência das indústrias para locais com mão de obra mais barata, como por exemplo o México. O novo acordo prevê que a produção de ao menos 75% de todas as peças que compõem o carro esteja localizada no território americano. É uma forma também, né, novamente, de melhorar a economia americana, tendo toda a sua produção ali, gerando renda, gerando emprego. Então, por isso que eu falo, é um grande problema aí, né, o NAFTA com relação a isso. Tá? Então aqui tem toda a situação em que o NAFTA propõe e acaba sendo aí, né, mais uma vez falando, de grande atuação dos Estados Unidos e Canadá e México sofrendo aí. O México, né, como a gente já está falando aqui, é o país subdesenvolvido da América do Norte. Então, lembrando que a América é dividida de duas maneiras, né? Seja regionalmente, em América do Norte, Central e do Sul, e América Latina e Anglo-Saxônica. Dentro da regionalização regional, o México fica na América do Norte e é o único país subdesenvolvido. Porém, né, ele é um país em desenvolvimento, mas sofre muito com grandes problemas, principalmente relacionados ao narcotráfico. Então, é um dos motivos que atrapalham o desenvolvimento. Porém, por outro lado, o narcotráfico gera muito dinheiro para os cartéis mexicanos. Então, a gente tem aí uma situação, né, bastante complexa. Então, a gente vai perceber que o IDH no Canadá é 0,908, nos Estados Unidos 0,91 e já no México bem abaixo 0,77. O que isso tem a ver? Simples. Quanto mais próximo de 1, melhor é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E a gente já vê essa grande disparidade aqui. Além, né, de outra situação. Né? Olha que interessante o PIB. Né? E a gente fala de PIB, depois a gente tem que levar em consideração a renda per capita. A renda per capita no Canadá é de 46 mil dólares. Nos Estados Unidos também. Já no México, 9. Então, quer dizer, isso já mostra aí as disparidades econômicas entre os países da América do Norte e mostra também o porquê que o NAFTA é um bloco econômico que não vai, né, gerar aí o que é a proposta dele, prevalecendo aí então Canadá e Estados Unidos como os maiores beneficiários dessa situação. Quer dizer, a existência dessa heterogeneidade entre os países, que compõem um determinado grupo de países ou bloco econômico, cria esse conflito de interesse. Então, por exemplo, o México, né, ele tem uma localização geográfica na América do Norte, porém um contexto histórico semelhante aos da América Latina. Inclusive, ele faz parte da América Latina, né, a qual é uma divisão de tronco linguístico, em que os países que falam a língua derivada do latim, seja o português ou o espanhol, são latinos, enquanto Canadá e Estados Unidos derivam do anglo-saxão. Então, quer dizer, o México foi o primeiro país a sofrer forte influência imperialista, né, porque esteve em disputa com os Estados Unidos aí de vários territórios, se envolveu em guerra. Então, quer dizer, a gente tem aí, tá, um grande problema desde então a respeito do México e Estados Unidos. Inclusive, hoje, o México ele é quase que integralmente dependente da economia dos Estados Unidos, tá? Para que ele consiga melhorar a sua economia, questão de exportação e tudo mais. Então, esse é um dos grandes problemas.
E os investimentos feitos pelos Estados Unidos no México, né, são os responsáveis por manter ali o México nessa questão de desenvolvimento. E isso estreita as relações econômicas dos países, uma vez que eles já tiveram aí uma intensa briga e conflitos no contexto histórico. Tá? Quer dizer, o México perdeu territórios para os Estados Unidos por causa da grande desestruturação interna, uma vez que sempre passou por esses problemas, tá? Até que hoje, né, olha aqui, ó, nós temos aí, tá, essa situação de dependência econômica, né, do México para os Estados Unidos. Enfim, apesar da inserção, né, isso eu gosto de falar sempre, do México ao NAFTA, não trouxe aí melhorias realmente plausíveis, tá? Lembrando mais uma vez que quem fica com as melhores oportunidades acabam sendo México e Estados Unidos, porém, né, a economia mexicana ela acaba tendo aí um ganho com relação a essa situação, ok? Bom, esses são os tratados do norte. Agora, na próxima aula, a gente já vai falar sobre os tratados do sul, principalmente o Mercosul.